Levante a palavra de Deus e diga assim comigo: fala, Deus. Nesta noite, eu preciso ouvir a sua voz. Amém. Eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Você está preparado para ouvir? E acreditar? A Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra. Vira para quem está do seu lado e diga assim: a palavra de Deus que está na sua mão diz, não é para ficar só ouvindo pregações. E a Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes da palavra. Hoje eu quero falar de um homem, irmãos, que se não fosse uma tragédia que aconteceu na vida dele, ninguém falaria nesse homem. Ninguém lembraria desse homem. Apesar que tem pessoas que lembram, mas não conhecem a história dele. E hoje eu quero trazer a história dele para aqueles que ainda têm esperança dos seus sonhos se tornarem realidade. Todos agora, nem vou fazer pergunta. Eu vou pedir para você, por favor, levante a mão. Qualquer uma, levante. Agora repete comigo. Eu, a partir de hoje, tenho esperança que todos os meus sonhos se tornarão realidades. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo 47 em diante. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? 50 irmãos. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Até aqui, irmãos. Pode se assentar. Irmãos, esse homem, você conhece essa história, né? Jesus, no Getsêmani, chega uma turma para prender Jesus. Quando sobem no monte, Judas vai à frente, dá um beijo em Jesus, porque o sinal era, quem Judas beijasse era aqueles que eles iriam levar. E aí, conversa vai, conversa vem. Pedro tira da espada e parte para cima dos soldados. Irmãos, muitas vezes a gente ouviu falar que Pedro cortou a orelha de um soldado. E eu também, há um tempo atrás, eu também achava que Pedro tinha cortado a orelha de um soldado. Mas estudando a Bíblia, por isso que é bom você estudar a Bíblia. Mas estudando a Bíblia,
eu descobri que esse homem que teve a orelha decepada não era soldado. Tanto que a Bíblia diz aqui, no versículo 50, um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Feriu quem? Feriu quem? Então ele não era soldado. Ele era um pau-mandado de Caifás. Caifás era o rei um dos reis dos judeus. E ali muitos subiram para prender Jesus Cristo. Irmãos, o nome desse homem era Malco. Ele era servo do sumo sacerdote. Aí eu fui ver quem era Malco. Malco era um estudioso. Ele passou a vida dele inteira estudando. E aí que entra a palavra sonho. Malco, ele tinha um sonho. Ele queria ser sacerdote. Amém? Amém, igreja? Malco estudou para ser sacerdote. Agora, para ser sacerdote, pela lei de Moisés, tinha uns requisitos. E um dos requisitos para ser sacerdote, pela lei de Moisés, era perfeição. Uma das coisas que um homem não poderia ter para se tornar um sacerdote, sabe o que era? Ele não poderia ter nenhum defeito físico. Olha que interessante. Olha para mim. Olha que interessante. Um homem estudou a vida inteira, queria ter um sonho de ser sacerdote. Ele já tinha chegado a ser servo do sumo sacerdote, quer dizer, ele já estava subindo de cargo. E quando ele estava chegando para cumprir o sonho dele, ele recebe uma ordem de Caifás para se tornar, porque naquele tempo, nesse tempo aqui, sacerdotes não eram escolhidos por Deus. Por isso que Malco estava entre os soldados que foram prender Jesus Cristo. Os sacerdotes dessa época não eram escolhidos por Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora, a gente não aprendeu que o Senhor, Ele é onipresente, onisciente e onipotente? Nós não aprendemos isso? Então diga comigo: o Senhor é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe de tudo que você pensa. Não tem hora que a gente senta assim e fica formando um filme na nossa cabeça? Tem ou não tem? Olha para mim, igreja. Não tem hora que você senta assim e fica pensando na vida? Isso é um filme que você faz. E sabe o que o Senhor fica fazendo quando você forma esse filme na sua cabeça? Ele assiste esse filme, porque Ele é onisciente. Quem entendeu, diga. E aí, Malco, sem saber, porque ele era pau-mandado, ele vai para prender Jesus Cristo. E no meio da confusão ali, ele tem a orelha decepada. Mas não é qualquer orelha.
A Bíblia diz aí no versículo 50 que era a orelha. Você pode ler? Está no final do versículo 50. Cortou-lhe a orelha. Por que a Bíblia enfatiza qual foi a orelha? Repete comigo. Tudo que tem na Bíblia não é coincidência. Fala mais uma vez. Tudo que a Bíblia fala, Deus tem um propósito. Por que a Bíblia enfatiza a orelha direita? Agora eu quero que você abra a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 20. E morás o carneiro, e tomarás seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos. Amém. Aí, ó. O sacerdote, ele recebia a unção na ponta da orelha direita. Como é que uma pessoa que queria ser sacerdote poderia ser sacerdote e na hora de ser ungido, cadê a orelha direita? Olha para mim. Imagina aquele jovem chamado Malco, sonhador, querendo ser sacerdote. Quando ele tem, você acha que Pedro mirou na orelha dele? Pedro mirou na cabeça dele. Mas na hora que Pedro mirou, ele se esquivou. E no que ele se esquivou, a espada desceu e decepou toda a orelha, completa. Imagina aquele jovem vendo a orelha dele caindo. Não era simplesmente uma orelha caindo, era um sonho de toda a vida dele caindo. Você está entendendo? Diga. Aí a gente vai vendo, irmãos, que no meio daquela tribulação, no meio daquela confusão, pega daqui, pega dali, Jesus olhou para Malco, e quando Malco teve a orelha decepada, que Malco desce para procurar a sua orelha, Jesus automaticamente olha para mim, irmão, naquela confusão toda, Jesus ainda teve essa graça de olhar para Malco, porque Jesus conhecia os sonhos daquele jovem. Você acha que Jesus não conhece o teu sonho? Você acha que Jesus não sabe das tuas vontades? Você acha que Jesus não conhece teu coração? Você acha que Jesus não lê as suas lágrimas quando você chora calado, sozinho? Você acha que Jesus não entende quando você está naquele momento que você está dizendo: meu Deus, o que será da minha vida? Quando Jesus, irmão, foi o último milagre que Jesus fez na terra. Você está entendendo? O último milagre que Jesus operou na terra. Porque a Bíblia diz, aqui no versículo 51, mas Jesus acudiu, tocando-lhe a orelha, o curou. Olha para mim, igreja.
Jesus não somente curou aquele jovem. Ali não foi só uma cura física. Ali também houve uma cura espiritual. Amém, igreja? E ali, meu irmão, quando Jesus vê aquele jovem, Jesus assiste o filme que passa na cabeça daquele jovem. Eu estudei a minha vida inteira. Quando eu estava próximo de alcançar os meus sonhos, uma espada atravessa meu caminho. Quantos de vocês aqui já não esteve próximo de alcançar alguma coisa na vida e uma espada atravessou seu caminho? Quantos de nós já estivemos próximos de alcançarmos algum objetivo na vida, de termos alguma coisa na vida, ou até mesmo aqueles que já perderam, porque a espada atravessou seu caminho? Está entendendo? Você está entendendo, igreja? Quando Jesus faz aquela cura, Jesus está reconstruindo os sonhos daquele jovem. Porque com a orelha no lugar, ele poderia dar continuidade aos seus projetos e aos seus sonhos, e foi isso que aconteceu. Apesar que a Bíblia nunca mais fala desse jovem, nunca mais a Bíblia fala desse homem. E se não fosse esse episódio da orelha dele, ele tinha passado desapercebido no meio daquela multidão. Mas por causa da orelha, todo mundo conhece esse homem, porque ele teve a orelha decepada. E Jesus pegou a orelha dele e colocou no lugar. Milagre. Milagre. Último milagre que o Senhor fez em terra. Glória a Deus, igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, igreja: Jesus é um restaurador de sonhos. Esse Senhor, esse Salvador que você aceitou, que você vai aceitar, que você vai servir, que você vai entregar sua vida para Ele, Ele é o maior restaurador de sonho. E por isso que eu vou dizer para você nessa noite: quem perdeu a esperança, quem não tem esperança, ou simplesmente se você não sonha, a partir de hoje, reveja seus conceitos. Reveja. Porque se você sonha e você não está tendo o sonho se realizando, é porque você não está com a sua vida ligada no Senhor Jesus. Aquele servo do sumo sacerdote, ele estava no lugar errado. Ele estava com pessoas erradas. Irmão, vocês sabem quem foi prender Jesus? Não foi só os romanos. Aliás, não foi os romanos. Quem foi prender Jesus foi o chefe dos judeus. Jesus foi preso pelos próprios judeus. Você conhece essa história? Entregaram Jesus para 3 oficiais, e nenhum dos 3 tiveram acusação contra Jesus. Aí foram entregar ele para Pilatos. Mas Pilatos também não encontrou nada para prender Jesus. Irmão, Pilatos ficou tão admirado quando viu aquela multidão querendo crucificar Jesus,
Eu já preguei isso aqui, você conhece a história. A mulher de Pilatos teve um sonho, e no sonho dizia para não tocar em Jesus. E a mulher de Pilatos foi ter um encontro com ele, com o esposo, e disse: olha, eu tive um sonho com esse homem, e no sonho dizia para ninguém tocar nele. E aí Pilatos foi estudar a lei, foi estudar a lei dos judeus, e ele achou uma brecha na lei. Na lei dos judeus dizia que na festa da Páscoa ou dos tabernáculos, quando chegava essa época, um preso era solto. E sabe o que Pilatos fez? Ele achou essa brecha para soltar Jesus. Sabe o que Pilatos fez? Mandou chamar o pior bandido que estava preso. O pior. Para quê? Para que o povo escolhesse quem? E aí Pilatos mandou chamar o pior bandido que tinha preso, irmão. Fernandinho Beiramar. O pior dos piores. Mas para surpresa de Pilatos, Pilatos coloca Jesus e Barrabás. Só que no meio da multidão dos judeus tinha gente comprando os votos, dando dinheiro para o povo. Escolha Barrabás. Escolha Barrabás. Você está entendendo? Diga. E aí quando Pilatos disse: pela lei de vocês, eu posso soltar um, quem vocês escolhem? E a multidão escolheu quem, irmão? A multidão escolheu quem, irmãos? A multidão escolheu quem, irmãos? Eu estou perguntando pela terceira vez, porque eu estou vendo dúvidas pairando. E eu não acredito que ainda tem dúvidas pairando. Porque a multidão escolheu Barrabás. Aí que Pilatos ficou mais surpreso ainda. E ele manda trazer uma bacia com água. Sabe o que Pilatos fez, irmão? Não só lava as mãos. Pilatos diz: o sangue desse inocente não recaia sobre a minha cabeça. Sabe o que os chefes dos judeus falaram? Recaia sobre nós, recaia sobre a nossa geração. Muitos e muitos anos mais tarde, um líder na Alemanha chamado Hitler. Sabe quem é? E acontece um dos maiores holocaustos que já aconteceu no mundo. Milhares, centenas de milhares de judeus morrem. Sabe disso, dessa história? Sabe por que aconteceu isso? Por causa dessa época de Pilatos. O sangue dele recaia sobre nós e sobre as nossas gerações. E por isso, irmãos, que Jerusalém e Israel é a cidade mais sofrida do mundo inteiro.
Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ou é, ou não é. Ou você se torna um cristão genuíno, verdadeiro, ou então não mexa com isso. Você está entendendo, igreja? Tamanha da seriedade da coisa. E aí a gente vê que Jesus, irmãos, ainda teve misericórdia no meio daquela confusão toda. Imagina o que o Senhor não fará pela tua vida. Ei, criaturas de Deus. Ei, filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus que está me ouvindo, diga amém. Imagina o que o Senhor não fará com os sonhos que você tem. Por isso eu te digo, a partir de hoje, retome os seus sonhos. Amém, igreja? Retome os seus sonhos e apresente esse sonho para Jesus. Coloque na mão do Senhor e diga: Senhor, meu sonho é esse. Só quem pode fazer isso, irmão, dá um pulo aí da sua cadeira e fica de pé, por favor.